E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e hoje eu estou de volta para falar sobre Gente Pobre, escrito por Dostoiévski. Eu acredito que a maior parte de vocês deve saber quem é, ou deve pelo menos ter ouvido o nome em algum lugar. É de Dostoiévski, ele foi um escritor russo, muito aclamado. Inclusive, esse daqui foi o primeiro romance dele e já foi extremamente aclamado. É um livro curtinho, tem 170 e algumas páginas, mas é um livro que tem bastante coisa dentro dele, tem bastante conteúdo, inclusive eu demorei bastante pra ler esse livro, assim, mais do que eu geralmente demoro. Então, esse daqui é um romance epistolar, né? Ele, no caso, um romance epistolar é aquele que a narrativa é feita através de cartas, documentos, enfim. Então a gente não tem um narrador aqui. A história que a gente conhece é através de cartas que um senhor troca com uma mulher mais jovem. E assim, é como se o livro começasse no meio das cartas. A gente não sabe muito bem como foi que eles se uniram, mas a gente sabe que ele começou a ajudar ela financeiramente, que ela teve algum passado sofrido. E depois a gente conhece um pouco desse passado, mas tem outras partes que a gente não sabe muito bem, a gente só deduz pelo que a gente vê nas cartas. Então, tem muita coisa social aqui e eu tenho certeza que se eu soubesse mais da história da Rússia, eu teria aproveitado ainda mais o livro. Ele fala muito aqui sobre leitura, então se eu tivesse lido as principais referências literárias que ele faz aqui, eu acho que eu também teria conseguido entender um pouco mais dos personagens e enfim, do que é que ele estava tentando passar. Daqui das referências principais que ele faz, eu só li o capote e aí eu já consegui entender um pouco mais, mas eu acho que ainda faltou pra mim. Eu assisti o vídeo da Bárbara, do B de Barbárie, eu vou deixar linkado aqui o vídeo dela desse livro, que também já me deu uma ajudinha pra entender um pouco mais. E eu preciso ler muito mais sobre esse livro, eu quero deixar logo isso claro, eu preciso ler muito mais sobre esse livro e sobre coisas que são ditas nesse livro pra eu poder entender mais da história dele e poder digerir melhor. Não que eu não tenha tirado nada do livro, foi uma leitura proveitosa e é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Se você, assim como eu, acha que nossa, eu não tenho capacidade de ler literatura russa ainda, você tem, e talvez agora, nesse momento, por exemplo, se você pegar pra ler Gente Pobre agora e não entender absolutamente tudo, ou então ver alguém falando sobre isso e, poxa vida, eu não tinha entendido sobre isso, pra você entender que isso é normal. Não foi um livro que eu li pensando, meu Deus, eu não tô entendendo nada, aonde esse autor quer chegar. É um livro que dá pra você entender, aí que talvez você precise de textos de apoio e reler, o que é completamente normal, gente. Leitores extremamente experientes que já leram muita coisa, inclusive literatura russa, às vezes precisam ler muitos textos de apoio para entender alguns livros. Mas enfim, voltando aqui ao que eu tava falando, ele faz muitas referências a leituras, então, e também é interessante, assim, porque você tá lendo o livro e ele tá falando sobre leituras e a conexão da leitura com esses personagens. E assim, o livro é construção de personagem, é conhecimento de personagem, então não tem aqui aquela história de ou é uma história inspiradora em que ele vai subir na vida, ou a história de como eles se conhecem, começam a se ajudar. Não, é a história, é o dia a dia deles e é o você conhecer esses dois personagens. E aí nessa relação desses dois você pode ver que o elo entre eles é a dor e justamente a pobreza, porque a gente vê que quando ela nasceu com os pais assim em uma condição financeira muito melhor do que a que ela tem hoje. Coisas acontecem na vida dela que a gente vê um pouquinho aqui e ela acaba ficando numa situação de extrema pobreza. E ele, o senhor, a sensação que dá é que ele já nasceu nessa condição, que ele sempre trabalhou a vida toda, muito duro, pelo jeito que ele fala. Então é muito interessante ver, os dois passam pela mesma dor, mas têm visões diferentes dela. Então isso já é um pouco interessante e isso é justamente mostrado na questão das leituras, de que escritores cada um gosta. E isso foi uma coisa que eu só fui perceber quando eu vi o vídeo da Bárbara, então vamos lá ver o vídeo dela porque tá bem bacana. Esse relacionamento deles dois é como se fosse o espaço seguro deles, onde eles pudessem expor tudo o que eles sentem e tudo que eles precisam realmente externalizar. E ainda no relacionamento deles dois você vê que ela tem uma
ela tem mais dependência financeira dele, porque justamente ela é também meio adoentada, ela não tem mais família, não tem ninguém. Ela tem uma amiga, mas a amiga não consegue prover para elas duas, então ele ajuda financeiramente. Então ela tem essa dependência financeira, o que causa uma certa angústia nela, um sentimento de impotência, eu acho. Pelo menos foi isso que eu senti lendo. Mas ao mesmo tempo ela consegue ser firme quando ela precisa, justamente com ele que tanto ajuda ela. E nele, no relacionamento deles dois, eu senti mais uma dependência emocional vindo dele, porque tem até certos momentos em que ele fala umas coisas que eu fico, poxa, você não fala isso pra uma pessoa, porque isso faz a pessoa se sentir emocionalmente responsável por você. E além do relacionamento deles dois, também tem outras coisas sociais bem interessantes de se observar. Enfim, é um livro que é muito sobre personagem e também críticas sociais, e é um livro que eu tenho certeza que eu preciso reler, que eu preciso ler vários textos de apoio, e que seria maravilhoso se eu conseguisse ler as referências desse livro aqui e depois reler esse livro, no caso, para poder captar algumas coisas que eu sei que eu ainda não consegui captar. Eu não faço ideia se esse vídeo tá interessante, se tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha tirado o seu medo de ler literatura russa, caso você tenha esse medo, porque eu também tinha. E eu posso dizer que foi bem tranquilo, tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e vejo vocês na próxima.